Muito bem, vamos analisar uma questão de flexão verbal, então. Analisa comigo o enunciado. Está correta a flexão de todas as formas verbais na frase? Vamos analisar, então. Começa assim, ó. É preciso que eles refreem. Ó, refreem. O que eu tenho de saber do refreem? Para começar, o verbo original aqui é o verbo frear. O verbo original é o verbo frear. A partir do verbo frear, eu uso refrear. E o que está sendo cobrado é o presente do subjuntivo do verbo frear. O presente do subjuntivo na pessoa eles. Daí fica assim, ó. Que eles freiem. Nota que faltou um i ali entre os es. Freiem. Tá aqui, ó. Então não existe refreem, é refrei, ó, refreiem, tá? Então faltou um izinho. Errada a conjugação aqui do refrear. Que eles freiem, que eles refreiem. Seu ódio. Caso contrário, sobrevirão conflitos ainda mais graves do que os da semana passada, quando eles não conterão. Olha só o conterão. O que acontece? O conter veio de ter. Então, de acordo com a conjugação do ter, eu tenho de conjugar conter. Então, observa, o ter seria ontem eles tiveram. Se o certo seria ontem eles tiveram, o certo é ontem eles contiveram. Contiveram. Errada também a forma. Tudo bem aqui? Valeu, perfeito. Vamos à letra B. Vamos apagar aqui, eu vou ler a B. Letra B. Caso os leitores de poesia se detessem, ó, assim como conter, deter veio de ter. Então, se veio de ter, deve ser conjugado igual ao verbo ter. O verbo ter no imperfeito seria assim, ó, tivessem. Então, aqui seria tivessem. Portanto, a forma correta, detivessem. Detivessem. Tudo bem? Então, errada, detessem. Mas a cada verso, a cada imagem, haveriam de se surpreender com os inesperados encantos que aprouve. Senhor, quem é? O que é isso? Professor, aprouve. Deixa eu apagar aqui, olha só. Existe no português o verbo aprazer, tá? Com prazer também. Aprazer e com prazer. Ele deve ser conjugado igual ao verbo haver. Para começar, o que significa aprazer? Aprazer significa alegrar-se, satisfazer-se, ou alegrar ou satisfazer. Ele é igual ao verbo haver no passado. No passado é ontem houve. Se é ontem houve, o verbo aprazer no passado, eu sei que não é sonoro, eu concordo que não é sonoro, mas o verbo aprazer no passado fica aprouve. Tá? Fica exatamente como está. Aprouve. Lembra? Veio, não é que veio, se conjuga igual a haver. Houve no passado, então aprouve. Tá correto, hein? Correto. O senhor repete para mim, repito. Aprouve igual a houve. Satisfez, alegrou, tá? O erro aqui é no detessem, que seria detivessem. Perfeito. Continua na questão comigo. Canadá. O editor-chefe, diante da escandalosa matéria que fora apurada pelo repórter, interveio, perfeito, porque veio do verbo vir. Ontem ele veio, então ele interveio. Excelente. Imediatamente reteve, tá certo também, veio do verbo ter. Ontem ele teve, então é reteve mesmo. Tá? Ontem ele teve, portanto, reteve realmente. Todo o material a fim de o submeter ao presidente da empresa.
Excelente. Perfeita. As flexões estão todas corretas. É letra C. Tudo bem? Eu vou apagar aqui para que haja mais espaço. Só vou deixar a letra C como marcada. Dinamarca. Os prejuízos financeiros que advirem. Não. Veio do verbo vir. E o verbo vir ficaria que vierem. Então não é advirem, é advierem. Dessa operação desastrada serão minuciosamente contabilizados, para que no futuro, se recaírem sobre nós pesadas acusações, tenhamos como nos defender. Então, advierem seria a forma correta. E Equador, tudo o que nos caber, não, é futuro, é quando couber, então é tudo o que nos couber. Tudo o que nos couber será decidido, mas para isso, fazer-se-á não existe. Por quê? Porque a mesóclise, que é realmente o futuro, ela é formada com o futuro do verbo, e o futuro do verbo fazer não é fazerá. O futuro do verbo fazer é fará. O futuro é fará. Se o futuro é fará, para eu formar a mesóclise, eu sempre corto no R. Corto no R aqui. Então, o futuro deveria ser, observa só, far-se-á. O futuro deveria ser far-se-á. Necessário obter, se não a totalidade dos votos, o mínimo de consenso entre os que se disporem. Outro erro. Por quê? Porque veio do verbo pôr, e o futuro do pôr não é porem, futuro do subjuntivo não é porem, é puserem. O futuro é puserem. Então, a forma correta seria dispuserem a participar do simpósio. Daí a correção desta questão de flexão verbal.